filosófico, humanismo ateu, o evolucionismo natural, ridicularizam e menosprezam a noção de Deus Criador dos céus e da terra, a revelação bíblica como sobrenatural, e menosprezam a ideia de que haverá um fim do mundo com a segunda vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta é a classe de pessoa que a dracma representa. Não sabe que está perdida e não sabe como ir para as mãos de um proprietário que nós chamamos Deus. Portanto, o resultado é uma ciência sem consciência e uma geração de cérebros eruditos e corações selvagens. Cérebros eruditos, porém corações selvagens. Mas a igreja compete o trabalho, a missão de ir alcançá-los, onde quer que esteja. A mulher que varre, vasculha, procura, desdobra-se por achar a dracma, representa o esforço de Jesus, através da igreja, seus braços, suas mãos, nesta terra, para procurar essa classe de pessoas. Precisam saber que há um Deus a temer e um inferno a evitar. Jesus os vê como a dracma perdida. Não sabe que estão perdidos, não sabe o caminho. Cabe a nós procurá-los por amor, aquilo que Deus fez por nós também quando nos buscou e nos achou. A segunda parábola que Jesus contou, queridos amigos, está nos versículos 4 a 7 agora. É a parábola da ovelha perdida. Diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo apenas uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador tão somente, que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda classe de pessoas perdidas neste mundo é representada pela parábola da ovelha que se perdeu. Talvez você já tenha ouvido muitas histórias e explicações sobre pastores e ovelhas, principalmente no Oriente Médio, onde é comum até hoje esses rebanhos, para o sustento das pequenas comunidades. Mas deixa eu te dizer um fato aqui. O número 100 não é literal. Na realidade, esse rebanho podia ter 500, 600 ou mais ovelhas. O fato é que a mentalidade hebraica usava o número 100 para falar de grandes dimensões. Quando Isaías menciona o fato de que na nova terra os velhos morrerão com 100 anos e as crianças alcançarão acima de 100, está dizendo que nós viveremos um tempo eterno e nunca passará. Portanto, o número 100 aqui não é todo representativo no sentido literal. O importante é que era um grande rebanho. E como os pastores cuidam das ovelhas na Palestina? Algumas pequeninas comunidades até o dia de hoje, o pastor com o seu cajado, que é aquele bastão de madeira, uma vara comprida, ele deita-se na porta, ou deita-se à porta do curral, para que ninguém possa entrar e ninguém possa sair. Ele doa a sua própria vida, deitando ali no lugar estratégico, para que cuide do rebanho, de ataques de animais ferozes à noite, de ladrões, de salteadores, a fim de que nenhuma ovelha saia do seu aprisco. Mas, aqui, na parábola que Jesus conta, uma delas se perdeu, por algum motivo. E ele deixa as 99, ou seja, o grande rebanho, a grande quantidade, e ele desdobra-se, indo em busca de uma única que havia se perdido. Qual é a classe de pessoas hoje
e representa a ovelha perdida. A ovelha sabia que estava perdida, mas ela não sabia era como voltar para as mãos do seu proprietário. É diferente da dracma. A dracma não sabia nem que estava perdida, nem como voltar. Mas a ovelha sabia, sentia que estava perdida. Sentia-se solitária, enroscada e emaranhada com a sua pelagem de lã farta em meio a um espinheiro. Uma escabrosa montanha, um penhasco, em meio a lugares áridos. Lá estava ela, solitária, sozinha, perdida do rebanho do seu querido pastor. Ela sabia que estava perdida, talvez faminta, sonolenta, com sede, cansada, ferida. Ela sabia que estava perdida. Sentia isso, mas não sabia o caminho de volta. Não sabia raciocinar. Não sabia como voltar ao lugar querido, ao lugar do aconchego, que era o aprisco, o curral das ovelhas. Há muitas pessoas no mundo hoje que creem em Deus. Creem de alguma forma. Ele é uma energia, uma força, um poder. Existe talvez uma névoa, alguma esperança além deste mundo, desse planeta, quando chegar ao seu final. Eles até têm uma noção de que Jesus foi um grande homem que andou nessa terra, foi um ensinador comum, foi um grande intelectual, foi um homem e foi praticamente um mito, um guru, como dizem nas partes orientais. Mas ele foi um homem que passou também. Eles não acham sentido para a vida. Tem propriedades, tem posições, tem amigos, tem bens, mas não tem sentido interior na vida. Em algum momento eles sabem que estão perdidos, porque a vida não traz nenhum significado para eles, mas eles não sabem como percorrer o caminho da salvação, como buscar o autor da salvação. Outro dia li uma interessante história que aconteceu no século XIX, quando na Europa os trens ainda movidos a lenha eram muito abundantes. De um lado para outro eles cruzavam entre as principais cidades, levando seus passageiros nobres, executivos, intelectuais, pessoas famosas da sociedade. Naquela época era costume o caixeiro viajante, que nós chamamos aqui de cobrador, passar nas fileiras do trem pedindo a passagem para as pessoas e perfurar a passagem. Ele chegou diante de um senhor muito distinto, um cavaleiro nobre, via-se pelos trajes, pela sua maneira de portar, e pediu a passagem. Aquele senhor era um intelectual de uma das universidades da Europa, e ele procurou no seu sobretudo, procurou nos bolsos do interior do seu paletó de terno, procurou na bolsa, em meio aos seus livros, e o cobrador perdeu a paciência. Num determinado momento, o cobrador disse assim: meu senhor, não se preocupe, eu sei que o senhor a tem. O senhor tem a passagem, eu confio no senhor. Quando o senhor chegar em casa, envie-me pelo correio, e eu a terei. E ele virou-se para o cobrador e disse: eu sei que eu a tenho. O problema é que eu me esqueci para onde eu estou indo. Esse é o problema do mundo hoje. Há muitas pessoas que até compraram a passagem para alguma felicidade temporária. Morar num lugar que foi o seu sonho, estar numa profissão que ele sempre desejou, realizar um outro sonho do matrimônio, ou da família, ou da conquista, dos amigos, mas ele sabe que em algum momento ele está perdido e ele não sabe nem para onde ir. Essa é a classe representada pela ovelha perdida. A igreja compete encontrá-la, buscá-la. Eles precisam achar um sentido na vida. Cabe a nós ajudá-los a reencontrar o caminho. A terceira e última parábola